Em discussão, a referida matéria. Concedo a palavra ao senador Roberto Requião. Senador Vicentinho Alves, é meu dever trazer fatos ao conhecimento do Senado a respeito do senhor Bernardo Figueiredo, os quais, se seriamente considerados, à época de sua sabatina, deverão levar à rejeição de sua indicação para a importante função pública de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. À época, eu não era senador, era governador do Paraná. E como governador, levei os fatos a conhecimento da Casa Civil da Presidência da República. Mas foi como se não tivesse levado. O senhor Bernardo Figueiredo, então assessor da Casa Civil, foi logo depois indicado para dirigir a NTT. Seu mandato como diretor-geral da NTT não tinha como dar certo, como de fato não deu, ao menos para o Brasil. Deu certo como se temia para as concessionárias privadas, das quais o senhor Bernardo Figueiredo se origina e as quais representava diretamente quando era personagem privado e que continuou beneficiando como agente público. É um típico caso de agente público-privado. Eu já apresentei algum desses fatos na tribuna do Senado por 2 ocasiões este ano, mas ao que parece não provocaram a devida reflexão no governo. Tanto é que estamos aqui diante da possibilidade concreta de termos o senhor Bernardo Figueiredo reconduzido ao cargo de diretor-geral da NTT. Pois bem, presidente, acrescento agora outros fatos e dados levantados pela Procuradoria-Geral da República. Vejamos se com esses novos dados o Senado se sensibiliza e atua na defesa da sociedade, impedindo que o senhor Bernardo Figueiredo seja reconduzido ao cargo de diretor-geral da NTT. O Senado não pode deixar de considerar a representação da Procuradoria-Geral da República contra a NTT ao Tribunal de Contas da União, número 16848/2011/1, que neste ato entrego a presidência desta comissão para as devidas diligências. Estou pedindo, desde logo, a juntada dessa representação para ser discutida e divulgada aos demais membros da comissão. Observe que não se trata de uma iniciativa isolada e assodada de um procurador da República, mas de uma medida tomada pela Procuradoria-Geral da República por meio de sua 3ª Câmara de Coordenação e Revisão. A representação em questão consolida anos de investigação do Ministério Público Federal em todo o país. Realização de seminários, audiências públicas, intervenções em processos judiciais. É assinada pelo subprocurador-geral da República, Antônio Fonseca, e por 4 outros procuradores federais de diversas unidades da Federação, integrantes do Grupo de Trabalho Transportes da Procuradoria-Geral da República. A representação retrata a ação concertada entre as concessionárias privadas e o senhor Bernardo Figueiredo contra os interesses dos usuários, da sociedade e da nação brasileira. Vejamos o que diz, presidente, a Procuradoria-Geral da República. 1. Introdução. As irregularidades do transporte ferroviário de carga. Dilapidação do patrimônio da extinta RFFSA. São inúmeros e recorrentes os casos de dilapidação do patrimônio da extinta Rede Ferroviária Federal pelas concessionárias do Serviço Público de Transportes Ferroviários de Cargas. A dilapidação é de toda ordem e repete-se em vários estados da Federação e em inúmeros trechos ferroviários, seja em relação aos bens móveis ou imóveis, arrendados, seja em relação a materiais rodantes ou estruturas e superestruturas utilizados pela concessionária para exploração do serviço público concedido. Descumprimento de contratos de concessão. Os contratos de concessão, arrendamento, são sistematicamente descumpridos pelas concessionárias. Elas não cumprem as cláusulas contratuais, a que se obrigam há mais de uma década.
prestam serviço público de transporte ferroviário em absoluta dissonância com as regras pactuadas com o Estado, constituindo flagrante violação à Lei de Concessões e à Constituição Federal. O poder concedente silencia e omite-se de forma inaceitável. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, não se tem desincumbido a contento de sua tarefa de regulação e fiscalização. Na falta de efetivo controle, as concessionárias como que se apropriam do negócio do transporte ferroviário de carga como se fosse próprio. Fazem suas escolhas livremente segundo os seus interesses econômicos. O quadro é de genuína captura em que o interesse privado predomina contra o interesse público. Escopo da representação. É este o cenário, em rápidas palavras, que motiva a presente representação a essa Corte de Contas. Eu estou lendo o trecho da representação do Ministério Público Federal em relação à NTT, que tem como diretor-geral o senhor Bernardo Figueiredo. É esse o cenário, em rápidas palavras, que motiva a presente representação a essa Corte de Contas. As irregularidades são descritas a seguir. Ao final, roga-se a devida análise técnica dos graves desvios de finalidade demonstrados. O escopo dessa representação é obter desse tribunal as providências adequadas à correção de rumo, dirigidas ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres. Mais do que isso, o Ministério Público Federal busca compartilhar as suas preocupações e produzir título que reforce a sua compreensão dos problemas e, assim, possa tornar mais consistente eventual pretensão jurídica em juízo ou extrajudicialmente no âmbito de suas atribuições. Mais adiante, presidente Vicentinho, a Procuradoria-Geral da República relata o acompliciamento do senhor Bernardo Figueiredo com a empresa da qual foi sócio, a América Latina Logística. Abre aspas. Pois bem, se a concessionária dilapida ela própria ou abandona bens públicos arrendados, descumprindo durante mais de uma década cláusulas de contrato administrativo, por certo a agência reguladora tomou providências e exigiu soluções? Não. Nada fez até agora. Não aplicou multas, não denunciou o contrato, não exigiu investimentos quaisquer para a restauração ou reposição da estrutura e superestrutura, bem como dos bens móveis e imóveis afetos ao transporte ferroviário. O descumprimento contratual era e é manifesto. O abandono é tamanho que não só está comprovado pelas inspeções e fiscalizações, mas também pela própria sociedade da região, sendo fato notório o desmonte da ferrovia e a perda de milhões de reais de patrimônio público em face da desídia da concessionária e da omissão do concedente. Os executivos municipais, prefeituras e os representantes locais, regionais e federais da região, vereadores, deputados estaduais do Estado do Rio Grande do Sul e deputados federais, têm conhecimento do malbaratamento e destruição praticados com a conivência do Poder Público Federal, a NTT e Ministério dos Transportes. A Procuradoria-Geral da República obteve prova documental dos malfeitos do senhor Bernardo Figueiredo e da maneira aberta como afronta a lei e as próprias resoluções da NTT para favorecer a LL, empresa de que era sócio, o que levou à necessidade de representar contra a NTT no Tribunal de Contas da União. Segue a Procuradoria. Carta ofício encaminhada pela LL à NTT merece transcrição literal. Abre aspas. Em continuidade ao acordado nas reuniões realizadas entre esta agente e essa concessionária em 13 de 3 de 2006, 30 de 3 de 2006, 22 de 5 de 2006, bem como demais entendimentos, vimos por meio desta em atendimento à resolução número 44, de 4 de julho de 2002, título 6º, artigo 2º, inciso 6º, requerer a desativação definitiva do trecho ferroviário Santiago-São Borja. O acordo prévio reconhecido pela própria concessionária, é sinal claro de que o requerimento foi a mera formalização de decisão conjunta tomada anteriormente e revela a política de total conivência e omissão da NTT em relação ao abandono, destruição, invasão e malbaratamento dos bens públicos e, consequentemente, do transporte ferroviário como alavanca
do desenvolvimento regional e nacional. Acrescente-se que a esta política da NTT revela-se os motivos pelos quais a União Federal e a própria concedente não têm interesse em executar as astrentes milionárias, multa diária, aplicada pela Justiça Federal, ou pelo menos em evitar esforços para que a RE cumpra. Grifo do original, grifo nosso, ou melhor, grifo no original do Ministério Público. Como se vê, para defender a LL, o senhor Bernardo Figueiredo desrespeita até mesmo a Justiça Federal. E para que não reste quaisquer sombras de dúvidas aos senhores senadores e senadoras quanto à responsabilidade do senhor Bernardo Figueiredo pela dilapidação do patrimônio público através de sua descarada cumplicidade com a poderosa concessionária privada, a LL. Abre aspas. Deste modo, de novo, o Ministério Público Federal. Deste modo, a NTT é responsável, além de outras determinações, pela fiscalização direta do cumprimento das cláusulas contratuais, de prestação de serviços ferroviários e de manutenção e reposição dos ativos arrendados, além de contribuir para a preservação do patrimônio histórico e da memória das ferrovias, orientando e estimulando a participação dos concessionários do setor. E disso não tem se desincumbido o ente regulador. Dispõe o artigo 77 da Resolução 3.192/2009, que aprovou o regimento interno e a estrutura organizacional da NTT, que cabe à gerência de fiscalização, vinculada à superintendência de fiscalização como atividade central, fiscalizar as áreas sob responsabilidade da superintendência, emitindo os respectivos autos de infração. Frise-se que anteriormente à alteração proporcionada pela Resolução número 3.192, a responsabilidade pela aplicação das penalidades de multa e advertência era da Superintendência Serviços de Transporte de Carga, SUCAR. A responsabilidade é da diretoria, sobretudo do diretor-geral, a quem cabe a representação da NTT e o comando hierárquico sobre o pessoal e serviços. Artigo 26 da Resolução número 001 de 2002. Grifamos. É realmente grave a situação. Se fosse somente omisso, ou como diz o Ministério Público Federal, apenas leniente, já seria motivo suficientemente grave para que o senhor Bernardo Figueiredo fosse substituído no comando da NTT. Mas a situação é ainda mais grave, senhoras e senhores senadores. É mais grave. A Procuradoria-Geral da República constatou que o senhor Bernardo Figueiredo impede deliberadamente que os funcionários da NTT multem a ALL. Isso mesmo. Os servidores públicos da NTT foram proibidos expressamente de multar a ALL, diz o Ministério Público Federal. Abre aspas. A NTT não autoriza seus agentes a emitirem diretamente autos de infração. É flagrante a irregularidade que proíbe a emissão de autos de infração por especialistas em regulação da NTT em desfavor das concessionárias ferroviárias, em descompasso com a legislação vigente que autoriza os especialistas em regulação de serviços de transporte terrestres e técnicos em regulação de serviços de transporte terrestre, Lei 10.871 de 2004, a lavrarem tal infração. Ou seja, o senhor Bernardo Figueiredo, que a Presidente da República quer reconduzir ao comando da NTT, com aceite do Senado, age como um xerife, mas não o xerife dos usuários, dos agentes econômicos, da sociedade, e sim um xerife do capital privado, controlando com rédea curta e chicote na mão a agência do Estado brasileiro, para submetê-lo passivamente aos interesses das concessionárias privadas, em especial da LL, empresa da qual era até pouco tempo sócio. É o cabrito cuidando da horta. E para concluir esse aspecto, vejam os senhores senadores e senadoras, o que quer a Procuradoria-Geral da República na representação que fez ao Tribunal de Contas da União no que se refere à NTT. Abre aspas. A. Apuração da ausência de fiscalização e, sobretudo, de aplicação de penalidades pela NTT às concessionárias, inclusive no que tange às determinações administrativas, que contrariavam as próprias resoluções da agência.
tudo consoante o item 7 da presente representação. Eu mesmo, presidente, fui testemunha da atuação do senhor Bernardo Figueiredo em favor da ALL. Em 2007, quando era governador do Paraná, recebi na residência oficial do Estado o então ministro do Planejamento Paulo Bernardo e o senhor Bernardo Figueiredo Gonçalves de Oliveira, à época assessor da Casa Civil da Presidência da República. Os fatos relativos àquela visita e as consequências que delas derivaram foram por mim relatadas em representação que fiz ao Procurador-Geral da República. Trata-se de outra representação, anterior àquela que fiz referência há pouco e com respeito a fatos diferentes. Para não me alongar, entrego a esta presidência e os senhores senadores cópia da representação, que peço que seja reproduzida e, igualmente a anterior, entregue aos senhores senadores da comissão. Na representação que fiz ao Ministério Público Federal, anexei informações biográficas e das atividades públicas e privadas do senhor Bernardo Figueiredo, acompanhante do ministro Paulo Bernardo, na referida visita. Há uma simbiose entre as atividades públicas e privadas do senhor Bernardo Figueiredo. As informações que aqui relato foram colhidas do currículo vitae que o senhor Figueiredo apresentou a esse Senado em outubro de 2008, quando sabatinado para ocupar o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Em 94, presidente, ele era chefe de gabinete do presidente da Rede Ferroviária Federal e participou dos estudos preliminares para a privatização da ferrovia. Ou seja, participou da formatação da privatização das ferrovias brasileiras. Governo Fernando Henrique Cardoso. Como formatou a privatização de maneira interessante, viu sua obra e achou que estava tão boa que deveria ele próprio participar da privatização para ganhar um bom dinheiro. E foi o que fez. Em 95, ocupa a presidência da Interférria Serviços Ferroviários e Intermodais. Primeiro, formatou a privatização, depois ocupou a presidência de uma empresa ferroviária privatizada. Interférria Serviços Ferroviários e Intermodais, uma empresa privada responsável por serviços auxiliares do transporte rodoferroviário, que participou dos leilões de privatização. E talvez, graças à eficiência do senhor Bernardo Figueiredo, ou a informações privilegiadas de que dispunha, venceu 2 leilões, representando uma empresa privada. Quer dizer, em um ano, como funcionário público, arquiteta a privatização da Rede Ferroviária Federal. No ano seguinte, torna-se sócio de uma das empresas beneficiadas pela privatização por ele planejada. Dos principais trabalhos para a Interférria, destaca-se a sua participação na estruturação das concessionárias Ferrovia Centro-Atlântica e da Ferrovia Sul-Atlântica, que depois se transforma na ALL, da qual, posteriormente, o senhor Figueiredo vem a ser membro do Conselho Administrativo, ou seja, estruturou a privatização no Estado. Em seguida, estrutura empresas para ganhar os leilões da privatização que ele próprio havia estruturado. Em 1966, a Ferrovia Sul-Atlântica, depois a ALL, com a participação da Interférria, presidida pelo senhor Figueiredo, empresa da qual era sócio, arremata toda a malha ferroviária sul do país. E, na sequência, participam da privatização de outros trechos ferroviários. O resultado todos sabemos pela mídia, e especialmente pelos levantamentos feitos pelos municípios, estados, Ministério Público, Justiça Federal. Dilapidação do patrimônio público, prejuízo de bilhões aos cofres públicos, abandono de regiões inteiras ao atraso e à penúria. Isso tudo com a cumplicidade da ANTT, chefiada por quem? Bernardo Figueiredo. Ou seja, estruturou a privatização como agente público, segundo os interesses do capital. Participou dos leilões como empresário privado
e fiscaliza os contratos como diretor-geral da NTT. O resultado é o quadro catastrófico que a representação da Procuradoria-Geral da República ao TCU, Tribunal de Contas da União, descreve. É este ser híbrido que a presidência quer que o Senado da República reconduza ao cargo de diretor-geral da agência. Entre 99 e 2003, o senhor Bernardo Figueiredo ocupa, vejam os senhores, a direção da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, o lobby, senador Lindeberg, das concessionárias privadas. Era o lobista das concessionárias privadas. Como diretor da NTF, o senhor Figueiredo ganhou assento na COFER, Comissão Federal de Ferrovias do Ministério dos Transportes, precursora da Agência Nacional dos Transportes, a ANTT. Ou seja, ele que estruturou a privatização como agente público e participou da privatização como agente privado, volta ao Estado, agora para estruturar o órgão de fiscalização dos contratos que ele criou como agente público e assinou como agente privado. Em 2004, mais uma vez o senhor Bernardo Figueiredo transita do privado para o público, depois de transitar do público para o privado. Ele assume a diretoria administrativa financeira da Valec, a famosa Valec, empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes, responsável pela construção de ferrovias federais. Lá fez parte da equipe do famoso Dr. Juquinha, recentemente defenestrado pela presidente Dilma por seus inúmeros malfeitos. Na Valec, o senhor Figueiredo elabora o plano de revitalização das ferrovias, centrado nas tais parcerias público-privadas, as PPPs, onde o governo entra com tudo e o empresário colhe os lucros. Foi com esse plano que ele, na companhia do ministro Paulo Bernardo, quis que eu assentisse na famosa visita dominical na residência oficial do governo do Paraná. Trabalhou como assessor do ministro do Planejamento Paulo Bernardo, sempre buscando envolver o Estado brasileiro no seu plano. De 2005 a 2007, e com o mesmo propósito, Bernardo Figueiredo atua como assessor especial da Casa Civil, e é nessa condição que eu recebo na Casa Oficial do Governo do Paraná em 2007. Incrivelmente, mesmo depois de eu ter relatado ao governo federal uma parte dos fatos que agora trago ao conhecimento do Senado, o senhor Bernardo Figueiredo foi indicado em 2008 para o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. O resultado de sua gestão é aquele descrito pela Procuradoria-Geral da República ao TCU, na representação que ora trago ao conhecimento de vossas excelências. Esses os fatos, para não me alongar. Trago também ao conhecimento do Senado o relatório da CPI, instituída na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para apurar a atual situação do sistema ferroviário do Estado de São Paulo, que conclui pela leniência da NTT em relação ao seu dever de fiscalizar a LL e sugere a extinção do contrato de concessão. O relatório de lavra do deputado Mauro Bragato, do PSDB, não teve qualquer resultado prático. O senhor Bernardo Figueiredo recebeu o relatório da CPI e fez o que sempre faz quando se trata de exercer o seu dever. Poder de diretor-geral em relação à LL, empresa da qual era sócio. Não fez absolutamente nada. Trago também ao conhecimento de vossas excelências o contrato de concessão da LL firmado pelo senhor Bernardo Figueiredo como um dos seus sócios, quando ele participou como representante de um grupo na privatização, num grupo privado, sempre de um lado ou do outro lado resolvendo problemas de grupos privados. Esses os fatos, para não me alongar. Espero que o Senado da República não fique genuflexo diante de tanta barbaridade. Seria uma desonra para o Senado e para nós todos. Eu quero ainda requerer, presidente Vicentinho, a audiência do deputado Mauro Bragato, que foi o presidente da CPI em São Paulo, e que a comissão, antes de debater a indicação do senhor Bernardo Figueiredo, convide também os procuradores da República, os 5 que assinaram a representação ao TCU que envolve o senhor Bernardo Figueiredo, para que a gente tenha uma ideia mais clara de tudo o que está acontecendo. Os documentos estão aqui.
Representação do Ministério Público Federal contra a NTT, onde é abundantemente citado o senhor Bernardo Figueiredo. Contrato de concessão da LL, onde o senhor Bernardo Figueiredo assina como interveniente do grupo privado que ele agora quer fiscalizar como diretor-geral de uma empresa pública. A minha representação ao Ministério Público em relação à pressão que sofri para fazer uma PPP aumentando o preço de uma obra de 150 para 550 milhões de reais. E o relatório da CPI do Sistema Ferroviário do Estado de São Paulo. Ainda um documento onde nós vemos que a Interférria tinha a participação de uma série de paraísos fiscais. Posteriormente, o senhor Bernardo Figueiredo deixou de ter ações da Interférria, mas eu coloco aqui uma questão. Se vendeu para um paraíso fiscal, pode ter vendido para ele mesmo, porque é uma das formas que se usa na corrupção, na lavagem de dinheiro, que é você colocar num fundo de um paraíso fiscal e fazer reverter para a própria empresa, fazendo desaparecer o seu nome. Essa é uma abordagem que tem que ser aprofundada e pode ser aprofundada com a presença dos procuradores da República que assinaram a representação ao TCU. Então, peço a juntada de todos esses documentos, a distribuição deles para os membros da comissão e a audiência do deputado da CPI de São Paulo e o convite aos procuradores da República citados, autores da representação ao TCU que envolve o senhor Bernardo Figueiredo. Era isso, senhor presidente, e faço isso com o espírito republicano. Eu não podia me silenciar diante do absurdo da recondução desse cidadão à diretoria-geral da NTT. Estando presente... Quero passar à mesa esses documentos, peço à assessoria da mesa. E peço que esses documentos sejam fotocopiados, que eu preciso de uma cópia deles ainda. Estando presente a presidenta desta comissão, a senadora Lúcia Vânia, eu passo a presidência desta reunião à presidenta Lúcia Vânia. A todos e a todas, cumprimento o senador Vicentim e agradeço pela gentileza de Vossa Excelência a abrir esta reunião. Comunico ao senador Requião que os documentos serão fotocopiados e encaminhados a todos os senadores desta comissão. Solicito a Vossa Excelência que formalize o convite a essas autoridades citadas por Vossa Excelência para que sejam ouvidos nessa comissão. Então, transforme esse processo numa diligência para a ouvida do deputado da CPI em São Paulo e do Ministério Público Federal. Senhor presidente. Com a palavra, o senador Eu acho Moca. que o senador Roberto Requião faz colocações que, na minha avaliação, são muito sérias, né? Eu sei que Vossa Excelência vai tomar as devidas providências, mas eu acho que da minha parte, gostaria realmente, e tenho certeza disso, que nós haveremos de apurar todas essas questões aqui, documentadas e colocadas aqui para que a comissão, e eu acho que a Comissão de Infraestrutura, sem dúvida nenhuma, já que não sei se haverá, no caso, a sabatina para essa recondução, não sei como é que funciona isso. Hoje nós lemos o relatório, os senhores senadores terão até a próxima reunião da Comissão de Infraestrutura, que será em fevereiro, para analisar o currículo, analisar os documentos que serão distribuídos e, posteriormente, é que vamos marcar a sabatina. Sem dúvida nenhuma, é da maior gravidade. Eu acho que essas providências deveriam, todas elas, né, evidentemente, contactados as pessoas que o senador Roberto Requião coloca aí, né, antes de que a gente pudesse realmente opinar a respeito dessa recondução. Pode ter certeza, Vossa Excelência, que nós tomaremos todas as atitudes que serão necessárias. Na verdade, eu vou formalizar o requerimento, já pedi para a assessoria datilografar isso, por favor, Samuel. E eu gostaria que Vossa Excelência pusesse em votação o meu requerimento de uma audiência com os procuradores do Ministério Público Federal e o relator da CPI no Estado de São Paulo.
Pois não. Para que seja ouvido antes da audiência pública. É uma diligência que deve anteceder a audiência pública com o senhor Bernardo Figueiredo. Eu vou colocar o requerimento de Vossa Excelência em votação, mas gostaria que Vossa Excelência formalizasse posteriormente o documento. Senhoras e senhores senadores que concordam com o requerimento do senador Requião, permaneçam como se acham. Aprovado.